Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso podcast. Hoje o nosso podcast de número 6. Temos o prazer de receber aqui o Luvânio. Hoje o tema do nosso podcast vai ser redes inteligentes de energia, conhecidas também como Smart Grid. O Luvânio Lopes, CEO do grupo Loop Energia, especialista em tecnologia e gestão da informação pela FMB e MBA em gestão empresarial pela FGV, especialista em e-energy e smart grids, com aplicabilidade na governança tecnológica, na geração e gestão de energia. Luvânio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma graça muito grande estar aqui, de poder compartilhar um pouco da informação, de levar conhecimento, de também aprender, que eu digo que toda vez que a gente está compartilhando conhecimento, a gente também está adquirindo ele. Então, que a gente puder agregar de valor nesse bom bate-papo aqui, a gente vai trabalhar para isso. Com certeza. Muito obrigado. Vai ser muito, muito legal. Eu acho que a primeira pergunta é a mais óbvia, né, Luvânio? O que são redes inteligentes de energia? Vai lá. Legal. Eu queria trazer até uma maneira mais simples para que todo mundo consiga entender os princípios, né? A rede de energia em sua transmissão ela é simplesmente um despacho. Eu ponho energia no circuito, o circuito vai chegar até aquele momento. Se eu tenho aquele consumo, eu absorver. Se eu não tenho, ele vai ter um fim determinado. Eu gosto de dizer como se fosse um fio de água, né? Ele vai cair num local, ele vai seguir aquele percurso e de uma maneira mais simplista, mais... não tem outra expressão, mais burra, né, de se ser, mas naquele circuito ali. As Smart Grids, ele vem mudar um pouco desse conceito, porque as Smart Grids, ele vem trazer inteligência para essa transmissão, para essa geração. Ou seja, eu vou pegar uma fonte de energia e vou determinar, agora eu preciso daquela energia, então a produza. Eu vou precisar de transitar essa energia até um circuito necessário, então assim a transmita. E há também o controle das prioridades de carga, quais são as cargas que vão ser utilizadas. É o conceito de trazer aplicabilidade nessa visão de uso das cargas, do uso daquela energia. Para a gente diminuir desperdício, para a gente ter previsibilidade, para a gente ter todo esse controle operacional do ciclo energético. As redes inteligentes vêm a trazer essa aplicabilidade. Quer dizer, a gente está fazendo uma analogia com o motor de carro. Se eu quero mais velocidade, eu acelero. Se eu não quero, eu desacelero. Então, justamente. Se eu tenho uma maior demanda, eu forneço. Se eu não preciso... Eu meio que... E isso vem muito... A gente avançou muito nesse conceito, principalmente das energias térmicas, né? Quando a gente falava de grupos geradores, a gente tinha aquele conceito do gerador que só ligava e estava na alta ali, rotatividade ali, o RPM na sua alta, e muitas das vezes sem necessidade. Gastando diesel sem precisar daquela energia, né? E pensando no conceito também simplista da mecânica, um motor de grupo gerador, ele é um caminhão. Sim. Então faltava trocar a marcha dele, né? Então era essa a ideia. Então a gente começou a colocar essas soluções, essas aplicabilidades, e não só nela, né? Mas também nas outras fontes de energia. Absorver o que há de melhor em cada uma dessas fontes, sendo controladas com tecnologia. Essas são o conceito das redes inteligentes. Que legal. E a energia solar, ela vem para somar. É mais uma fonte de energia dentro desse universo e, claro, né, uma energia bem mais barata, né, Luvânio? Sim. A energia solar, dentro desse conceito, ela é total de eficiência econômica. E também eficiência ecológica, né? Então, é pensar no princípio que eu tenho uma energia barata, eu tenho uma energia de graça do sol, porém que eu não consigo a controlar. Ou seja, vai ter luz, vai ter placa produzindo energia, então eu tenho que achar o rumo de despacho para aquela energia. Nas Smart Grids a gente consegue dar mais inteligência para isso, ou seja, eu limitar ali talvez os meus inversores para que ele não despache toda aquela energia, ou aumentar a sua capacidade ali numa hora de um overload necessário, olhar para as outras cargas de energia que eu tenho e também ir subtraindo ela, colocando energia mais barata, mais eficiente, mas também tendo a resposta para o principal déficit que a energia fotovoltaica tem, que são os afundamentos, né? Que são essa incerteza, essa instabilidade da energia. Opa, tá vindo uma nuvem ali, carregada, aquela carga vai afundar. Então, para mim suportar isso, porque quando a gente fala de motores, a gente espera uma energia linear. Então, eu tenho que ter ali aquela energia em constância, estável, com 380 lá, se for um trifásico, com a sua amperagem necessária. Eu não posso ter essa queda de tensão ali na rede. Então, só com a fotovoltaica,
eu não teria essa oportunidade. Uhum. E aí a gente consegue também dar aquela visão do tipo, tá, eu tô usando fotovoltaica, mas caso naquele momento a produção que esteja feita dentro da fotovoltaica não ser suficiente, eu consiga complementá-la, mas não substituí-la. E aí a gente Entendi. quebra um pouco daquele conceito dos quadros de transmissões automáticos lá do QTA, que era ou um ou outro. Outro. Não, aqui a gente entra em paralelo às cargas e vão uma com a outra se somando, se complementando. Cara, esse tema é muito, muito interessante e é muito novo, na Sim. verdade, né? Você pensar em fazer a gestão da geração de energia, Uhum. né, nas várias fontes e também a gestão do consumo de energia e Sim. casar as duas coisas, né? Casar a geração com o consumo. Quer dizer, se eu estou consumindo muito, eu preciso de mais fontes geradoras. Isso. Se o meu consumo cai, eu administro para que eu use menos fontes geradoras. Isso não é coisa do muito do futuro, dos Jetsons, não? Pior que não, para você ter uma noção, isso foi um conceito que bem na época ali dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, dentro da própria Casa Branca já se conversava sobre essa questão das smart grids. Por quê? Porque se eu tenho uma energia que eu consigo controlar, que eu consigo gerenciar, a gente começa a ter segurança. Ou seja, a Hum, energia, ela é muito mais que só uma necessidade básica, ela entra na parte da segurança da própria nação. Então, os Estados Unidos já começou a construir esse conceito. Existem pessoas muito conceituadas em Massachusetts, no MIT, ali, fazendo pesquisa sobre isso, e o governo americano já trabalhava nesse conceito das redes inteligentes de energia. E isso também por inúmeras catástrofes que a gente passa, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, o tempo de resposta da retomada da energia americana, ele é algo assim surpreendente hum. e cases para serem trabalhados. E eles só conseguem isso por essas redundâncias de carga e por ter inteligência dentro da sua rede. E aí o que que a gente enxergou dentro disso? Por que não trazer isso que era uma realidade de um governo americano, de uma plataforma econômica, mas trazer isso para a realidade até de uma residência? Por que não? E aí a gente começou esse avanço de estudos e tudo mais. Em 2019 a gente conhece uma produtora de controladores, que é a DEIF, Uhum. e nessa época a gente começa os estudos também de CLP, esse estudo de automações, para a gente poder casar não só tecnologia, né, só hardware, mas também pensar em software, né, em lógica operacional para que aquilo funcionasse. E doía muito, porque eu vim do mercado de geração distribuída e eu olhava para a fotovoltaica, e quem é da geração distribuída sabe. Acabou a energia da concessionária, acabou Acabou. a energia. Acabou a energia. Eu Por vou. mais que você tenha o painel solar gerando ali, É, né? Acabou, acabou. acabou. Isso. E aí a gente, assim, num conceito dos pilares de cultura que a gente tem dentro da operação do Grupo Loop, era um dos princípios que era inadmissível. Então a gente falou, vamos achar algum conceito para poder complementar isso. E aí quando a gente olhava para o diesel, né, todo mundo falava, né, o térmico em si, e, todo mundo falava, pô, vocês estão dando um passo para trás? Não, na verdade a gente não está dando um passo para trás, a gente está usufruindo da tecnologia hoje que é a mais segura de despacho de energia. Já existe, está Está consolidada. Tudo consolidado, bem, não é a mais barata, é poluente, ok. ok, Mas mas é o primeiro né, princípio, segurança. Eu tenho que ter energia. é interessante você falar isso, né? E esse conceito da energia e dos grupos geradores que já são usados aí há muito tempo. Você está numa indústria, por exemplo, normalmente o grupo gerador que tem não atende a indústria toda. Não. Né? Então, quando acaba a energia, você elege aqueles pontos que você vai atender. No caso de um smart grid, não, você pode balancear isso aí com o solar, com o gerador, eventualmente com uma eólica, se for o caso, Hídrica. hídrica e assim por diante, né? E esse é o conceito, você equilibrar demanda com geração. Isso é olhar para o melhor que eu tenho de todas as fontes ali, produtoras disponíveis naquele momento, a juntar dentro de uma única central, como se eu pensasse numa mini distribuidora ali, Uhum. privada daquele cliente, e com essa inteligência de controle ali, eu saber despachar o que eu vou determinar para cada lado. Ah, peraí, vou ligar um motor aqui, eu preciso de X de carga, eu tenho essa carga na solar, não tem, então liga uma térmica, ou abre mais a turbina da minha PCH, da minha CGH, ou peraí, eu deixo um despacho da eólica que eu tenho vento naquele momento disponível para poder colocar.
Hoje a gente consegue interligar qualquer fonte de energia, Uhum. desde geotérmica, a parte térmica em geral, gás, diesel, biodiesel, tudo a gente já tem cases aplicados nessa Uhum. solução. A parte das energias de biomassa também já estão aplicadas nesse conceito também. Então peraí, vamos unir tudo que eu tenho aqui e usufruir o melhor de cada uma. Esse é o grande X da questão. Todas elas vão ter déficits e todas elas têm as suas primárias de coisas boas, né? Uhum. Então, vamos usufruir o que tem de melhor de cada uma para a gente poder ter essa melhor gestão, esse melhor controle. Não, legal. Luvânio, vamos pegar um exemplo Vamos. real e prático aqui. Vou começar com um exemplo pequeno. Vamos supor que tem uma residência, ele já tem um painel solar, já tem energia solar instalada na casa dele, on-grid, Uhum. que é aquele conceito que a concessionária deu alguma pane, ele fica sem energia. Uhum. Mas ele já tem o circuito todo instalado, os sistemas todos instalados. Ele consegue transformar a usina dele numa smart grid? Sim, consegue. E, inclusive, aproveitando 100% de todos os equipamentos que ele tem ali. Ah, não precisa. Ele só acrescenta a controladora, no caso. Isso, ele não tem que trocar nada. O inversor dele é o mesmo. Continua o mesmo. Inclusive, no conceito que muito se fala aí do grid zero também, ele consegue fazer essas aplicações. Uhum. Ele consegue comunicar, por exemplo, com uma parte de armazenamento. Muitas vezes esses geradores não têm, esses inversores não têm capacidade de conversar com os BES atuais. A gente consegue fazer essa comunicação também. Entendi. E eu consigo, inclusive, controlar o despacho dessa energia também. Por exemplo, na questão das inversões de fluxo. Uhum. E aí, quando eu falo de um homer, por exemplo, nessa visão de residência, eu consigo falar, por exemplo, um pequeno grupo gerador ali e falar, ó, caiu a energia, liga o gerador. Aí, como ele sabe que ele tem referência de uma energia térmica, ele fala, não, mas peraí, liga os inversores fotovoltaicos, fecha o comando de entrada da concessionária, porque eu não posso despachar naquele momento, porque eu não sei se é uma queda por ausência ou uma queda por manutenção. Então, eu tenho que controlar essa não saída para a concessionária. Entendi. E aí ele vai diminuir a capacidade daquele gerador versus o que eu tenho de fotovoltaica. Mas quem vai dar a referência da carga ali vai ser aquele grupo gerador. Uhum. Mas não necessariamente agora eu tô trocando um pelo outro. Não, eu tô usando os dois juntos. Por quê? Porque um vai diminuir o outro. E eu vou colocar aquele gerador ali, na maioria das vezes, numa barra que a gente diz a seco, né? Uhum. Na mínima nominal daquele gerador, para ele não se danificar, para ele não espelhar a camisa, para ele não estragar aquele motor ali, ter uma vida útil daquele motor. E aí ele continua lendo a concessionária, olhando para a concessionária o tempo inteiro, mandando um setup para a rede ali, verificando, opa, tenho carga. A rede voltou. Voltou, então peraí, vamos agora preparar a substituição, o desmame. Então, desliga o grupo gerador, volta a concessionária em paralelo para não ter piscado ali a rede, e aí eu vou entrar novamente o circuito on-grid padrão que a gente já conhece. E isso eu consigo fazer até com complementos de carga. Então, às vezes o cliente tem lá, vamos dar um exemplo, tem 200 de demanda numa concessionária, pensando numa indústria, né? Uhum. Mas ele precisa de 500. E a concessionária não tem condição de entregar aquele 500 para ele. Tá. Aí eu vou pegar os 200 que eu tenho da concessionária e vou complementar com outras cargas Com auxiliares. solar, por exemplo. Com solar, por exemplo, para chegar naquele 500 de demanda dele. E eu consigo gerenciar isso de maneira 100% automatizada. E esse é o grande X questão. E aí ele não precisa aumentar a demanda na concessionária Não para pagar uma precisa aumentar. energia, às vezes, muito mais. Às vezes Isso. não, uma energia muito mais cara. Muito mais caro. Depende. Mas. Mas na maioria das via de vezes, regra, sim. De via de regra, sim. E Luvânio, e uma pessoa, então, de novo, esse exemplo que ela já possui. Então ela tem um contrato lá com a concessionária, que é um sistema on-grid e tudo mais. Para eu colocar um smart grid, colocar todo esse conceito do transformador, não estou nem pensando no grupo gerador, estou pensando numa casa simples. Uhum. Mas que eu possa controlar um pouquinho essa questão do que eu estou gerando versus o que eu estou buscando da concessionária. Eu tenho que mudar o meu contrato com ela, eu tenho que mudar a forma. Nada. Não tem que fazer nada com a Não. concessionária. Na verdade, a gente tem que informar, porque a REN 1000, ela tem uma parte da sua normativa que são os sistemas híbridos. Então eu tenho que fazer essa notificação. Tá. Mas não é uma homologação, não é uma aprovação. Eu só estou notificando que existe aquele circuito utilizado ali naquela operação. A gente vê, principalmente no Grid Zero, o pessoal meio que negligenciando isso. Não, a gente informa 100% para a concessionária, até porque isso tem que estar dentro do plantel operacional quando ela vai apresentar para a ONS. Então, a ONS ela tem que saber o que está rodando dentro daquele circuito, junto ali também com a concessionária e toda a sua matriz energética disponível. Então, tenho que informar, sim. Tem que informar. Tem que informar. Mas E já existe norma para isso também, isso é importante dizer. Tá. Mas não muda muito. Uma vez que eu informei,
vida Só, que segue. não, é só informação. Não existe nenhuma aprovação ou reprovação por E nem via da taxas concessionária. adicionais pelo fato de eu estar colocando essa controladora, porque de repente eu vou usar um pouco mais o solar do que a Não. energia da rua. Nada. Nada. Inclusive, vou dar um exemplo de um cliente que a gente... É um parque aquático, é o Aldeia Parque, ele está ali em Rosário, no oeste da Bahia. Quando a gente instalou o sistema para eles lá, eles tinham 0 de concessionária. Então a gente começou com diesel Ah, tá. e depois começou com solar. Só que, em contrapartida disso, a gente começou solicitações e liberação de carga e tudo mais, e ele conseguiu um certo despacho lá de 75 kW. Só que a usina dele era de 300. E aí muita gente questionou, tá, mas então você não vai conseguir homologar o on-grid dele? Nada a ver. Por quê? Porque eu vou controlar o despacho. Então, se eu tenho só aquele 75 de demanda, eu só vou despachar 75. Todo o restante vai ficar ali. Vai ficar ilhado. Ou seja, eu vou respeitar tanto as normas da concessionária, como também os princípios básicos dessa disponibilidade de rede da concessão ali. Para não ter nenhuma interferência, nenhuma intermitência dentro dessa relação cliente-concessionário ali. Uhum. Nossa, cara, isso é muito interessante, porque cria-se uma situação em que você passa a ter mais informações e mais controle sobre aquilo que você está gerando e consumindo. Quer dizer, você passa a controlar as duas pontas do processo da energia. Sim. Né? Quando você tem, por exemplo, a usina solar, Uhum. e aí você vai, cara, agora eu estou gerando mais, eu posso consumir menos, agora eu vou consumir mais, mas respeitando o meu limite, então eu não estouro. Demanda, em caso de indústrias, por exemplo. Uhum. É sensacional um conceito desse, Sim. né, Luvani? E o mais importante, não é algo... Eu gosto muito de trazer isso em ênfase. É algo que já está funcionando. No Brasil, já temos projetos de Smart Grid desde 2017, que o primeiro projeto foi o Oiapoque. Então, toda a cidade do Oiapoque, hoje ela roda 100% nesse ilhado, né, que a gente chama de SLAND, né, esse modelo que não é off-grid, é diferente, porque o conceito off-grid eu tenho que usar o despacho de uma outra fonte e controlar aquilo só ali internamente. Então, aqui eu posso, inclusive, ter concessionária, posso ter tudo, mas trabalhar de forma ilhada. Não tenho necessidade de ter essa subdivisão aqui. Então, é meio que uma hibridização do sistema, né? Mas aí, muitas vezes, quando a gente fala também de híbrido dentro do Brasil, já se pensa só nas baterias. Não é só as baterias. A bateria é mais um desses artefatos dentro desse processo da microrrede. Mais um componente. E uma das coisas que eu digo sempre para os nossos clientes, para quem a gente está conversando, com quem a gente está trazendo essa informação, que qual é a melhor energia a ser utilizada? Todas elas. Então, assim, peraí, eu vou tentar 100% ficar ilhado, larga essa concessionária para lá. Não, ao contrário, eu quero que essa concessionária chegue, só que ela entenda que eu não tenho dependência dela, mas que eu preciso dela. Por quê? Em vez de eu ter que ligar um gerador a diesel, vamos usar o despacho que eu tenho da concessionária. Opa, peraí, a concessionária está com uma tensão ruim, então tira a concessionária e põe um grupo gerador. Mas quando ela estiver disponível, tá lá. Então é usar o melhor de cada uma das suas fontes. E não falar, essa é melhor, aquela é melhor, só solar, só bateria. Não, tudo. O tudo é o melhor. E aí a gente explora e aproveita o melhor de cada uma delas. Mas sem deixar nunca a peteca cair num ponto que é essencial, eficiência econômica. Nossa, essa linha final ali da economia, ela é extremamente importante. Importante, pessoal, isso que o Luvânio comentou, né? Esse modelo de smart grids, ele usa várias fontes de energia. Então, como é um modelo que você controla todas elas, você consegue tirar o melhor cenário de cada uma para aquele momento. Então, essa otimização daquilo que é melhor para aquele momento é feita através dos smart grids, desse controlador, e feito de forma automática. Não é você, gestor, que está controlando. Você já deixou a programação pronta para decidir qual é a melhor fonte de energia para aquele momento. Pode ser uma, como pode ser também uma combinação de várias fontes. Isso é um conceito muito legal, Luvânio, porque você utiliza o melhor dos mundos de cada um. Isso. E o que você falou, a economia, né? A eficiência econômica. Quer dizer, você pode colocar como parâmetro buscar a melhor solução para o menor custo, então. Isso, justamente. Vou trazer casos reais para você entender. Uhum. Tá trabalhando num projeto, ele está 2 anos rodando, que é no Grupo Sementec.
Lá é uma fazenda de 960 hectares irrigado. Tem todo um conceito de eu tenho que pegar a água daquele poço artesiano, jogar dentro de um piscina. Antes de você, conta um pouco antes, como é que era a Sementec antes de vocês colocarem a solução Smart Grid? Acho que é legal depois de fazer um antes e um depois, já que você está começando a falar desse. Vamos lá. Esse que é um estudo de caso bem interessante. Sim, né? legal. Vamos lá. Então, na verdade, a Sementec ela começa com um princípio que eles trabalhavam lá com a agricultura no sequeiro, né? Ou seja, ele plantava e rezava para chover, né? Literalmente isso. E aí ele tinha zero de previsibilidade, ainda mais na região que ele tá, que é de São Desidério, um lugar onde o clima ele muda muito, ele tem uma instabilidade ali, principalmente na parte de chuvas, a parte hídrica. Então esse cliente ele praticamente plantava uma safra. E era uma safra que muitas das vezes ele era pego de surpresa. Com um risco grande, né? Com El Ninho, com algo do tipo, e de repente aquilo que ele tinha previsão de colher não conseguia colher. E aí ele montou um sistema de pequenas ilhas, então ele comprou vários geradores e colocou um gerador na ponta de cada uma das cargas. Então um gerador lá no pivô central. Aí ele começou a trabalhar também com pivô, né? Com então, pivô também. A solução foi completa. Ele comprou de irrigação com o gerador. Isso, ele já comprou a parte de pivoteamento, colocou esse maquinário, e aí ele não tinha energia da concessionária. Então, para ligar essa, e nem previsão. Nem previsão. Tudo era 5 anos, 6 anos para frente, ao ponto que daqui um pouco aquela fazenda, ela não tinha viabilidade de ter ela. Uhum. E aí esse produtor foi atrás da irrigação, colocou esse conceito dos pivôs centrais, conseguiu parte de outorga, licença ambiental, entretanto. E depois desse maquinário era o desafio da energia, né? Precisava de ligar. Então ele rodou, na verdade ele tentou rodar uma primeira safra só com geradores a diesel, e aí ele colocou máquinas isoladas. Só que o que era o problema? A valoração de engenharia que foi feita das cargas dele, os equipamentos que ele tinha não era suficiente. E aí ele tentava partir o motor, às vezes estava ligado numa chave seccionadora triângulo estrela ali, ou estava numa chave compensadora. Quando ele ia pegar a capacidade que aquele gerador entregava, ele não conseguia entregar aquela demanda para ele. O pivô não funcionava. Só que ele tinha um outro motor do outro lado lá que estava ocioso. Então ele não conseguia fazer com que esses motores se conversassem. As máquinas não se comunicavam, eram máquinas ilhadas. Custo operacional de manutenção altíssimo. Eu tinha que ter abastecimentos isolados, manutenções isoladas, e eu não conseguia aproveitar o melhor de cada máquina daquela, porque ela era ilhada para aquele ponto ali. Então o que a gente fez? A gente tirou tudo isso, colocou centralizado. Acrescentou alguns motores a mais que eles precisavam, e aí quando a gente fechou esse ciclo, a gente fechou a primeira entrega para eles, que era da segurança. Independente do custo. Agora, fornecimento de energia confiável. Eu precisava. O que eu tinha ali, eu consigo ligar 100% dessa fazenda. Se eu tiver abastecido os meus geradores, os meus motores de manutenção, sim. Então a gente superou o primeiro desafio, que era da segurança. Perfeito. Mas o custo da conta não fechava. Porque quando a gente pegava, para você ter uma noção, cada quilowatt que eu gero dentro de um gerador a diesel, na maioria tradicional dos motores, é de 0,26 litros por cada quilowatt. Se eu pego um diesel hoje a 5,60, 5,80, estou falando de uma energia entre 1,50, 1,60 ali o quilowatt-hora. Então, é um custo exorbitante quando eu trato dentro de uma operação, ainda mais da agricultura, que tem inúmeros incentivos, o horário do irrigante à noite, que ele pagava ínfimos 2 centavos lá se ele tivesse energia da concessionária, mas não tinha. E aí, muito questionamento que se dizia é melhor eu produzir a esse custo e diminuir minha margem de lucro, talvez quase que até a zero, ou não produzir? E aí a gente começou a balancear essa parte financeira. Foi onde veio a Solar também. Então a gente entrou com a Solar. Depois de já estar seguro, estável. 100%. Agora vamos focar em custo. Economia. E economia. Isso. E aí a gente implantou uma usina lá eles já tinham 3,5 megas de diesel. E aí a gente entrou com 1,2 megas de solar. Tá. Luvano, por que não entrou 1 para 1? Porque, na verdade, a fazenda, por limitações ambientais de outorga, ele só conseguia rodar a metade da fazenda. Tá. Então, mas o que a gente proporcionou? Eu consigo ligar tudo. Se deu uma crise, eu tenho que ligar tudo. Mas se no meu ciclo operacional de custo econômico, durante a minha operação, a metade já me atendia. Então a gente colocou 1,2 de solar. E aí o que acontecia? A gente fez uma automação, fez uma leitura de todas as cargas que ele tinha e criou uma micro-rede. Ou seja, eu interliguei toda a rede dentro da fazenda dele, são 22 quilômetros de rede. Nossa, lá.
É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É bem desafiador. E aí, em cada ponto do cliente, a gente rebaixava a carga e lá na geração a gente levava a carga para 34.000 volts. Você fez uma alta tensão Uma alta tensão interna. interna. Isso, é o conceito das micro-redes, né? Uhum. Então, criei uma micro-rede interna para ele, já pensando nos avanços que viriam. Por exemplo, concessionária. Então, já, por exemplo, nesse momento agora, tem 2 anos que a fazenda já está operando. Nesse momento agora está chegando, a gente construiu o cubículo, está liberando demanda de energia, vai chegar um pouquinho de energia da concessionária para ele. Mas, enfim, a gente colocou essa fotovoltaica e aí o que a gente conseguiu identificar? A gente trouxe uma economia entre 80% e 70% do consumo de diesel dele numa safra. Nossa. Quando a gente olha para esse montante inteiro, a gente trouxe uma economia numa média de 2 milhões, 2 milhões e meio por ano que ele tinha de safra. Para uma fazenda que não produzia, e quando produzia era uma economia que a conta não fechava, eu começo a colocar no caixa daquela empresa agora 2 milhões. Mais do que isso, segurança da produção. E aí isso eu que é tô importante. tirando toda a minha visão de energia agora. Eu tô pensando agora no olhar do meu cliente. Ele saber que aquela fazenda dele agora vai produzir 90 sacas de soja debaixo daquele pivô. Você me fez fazer uma analogia. É o que o industrial quer quando compra uma máquina nova. Sim. Cara, essa máquina ela produz tantas peças por hora, eu vou garantir isso, eu tenho um sistema aqui que vai me garantir isso. Você levou isso para a fazenda, né? Isso. De certa forma, no conceito da energia. Cara, a energia vai estar disponível Ou o tempo de que você forma precisar. segura o quanto e a quantidade que a gente projetou para isso vai dar certo. Vai entregar. E dentro dessa visão, eu gosto muito de trazer um vizinho dele lá, numa safra do ano passado. Esse vizinho dele tinha a demanda da concessionária, tinha energia, tinha tal incentivo da agricultura. Só que o que é o grande problema, às vezes, da transmissão de energia no Brasil e dentro das concessionárias? Eles penduram muitos produtores ali, muitos consumidores, e não está em esse balanceamento, às Não vezes, dá, das subestações. Então, o que eu estou fazendo? Cada vez que um vai ligando, a tensão vai baixando na rede, aquilo vai piorando a energia para o consumidor lá no final. Então, esse produtor que era vizinho dele estava no fim da rede. Na verdade, no fim não, estava no meio ali, no intermediário para o fim da rede. Muitas das vezes ele não conseguiu ligar o pivô dele, Não tinha porque carga. a energia não estava era suficiente. Então, em tese, ele tinha energia, mas ele não tinha segurança da energia. Então, esse produtor produziu 45 sacas de soja, enquanto ele produziu 90. O dobro. Em 960 hectares. Faz essa conta. Colocando uma soja, sei lá, 120, 130 reais, num cenário péssimo. Quando a gente joga essa conta para dentro da casa do produtor, o projeto se paga em menos de um ano. Olha só. Numa Então, safra. numa safra. Uma safra eu Numa paguei o safra ele projeto se dele. paga. Então, a gente... E foi um projeto extremamente robusto. Extremamente. Ele teve que criar a linha de transmissão, criar a usina, aumentar o grupo gerador, né? Isso. E E o que é a ideia? Sem nenhuma preocupação por parte dele. Porque a gente é especialista em energia. Aquele cara, ele é especialista em produção. Ele quer dormir tranquilo com aquilo lá. Mas então, é o conceito. Ele te conceito passou um turnkey. problema. Resolve. Cara, resolve. Eu tenho um problema de energia. Tá bom, eu vou resolver o seu problema de energia. É por isso que muitas vezes quando a gente chega na indústria, quando a gente chega nos plantéis, a gente fala, ó, me fala o que você tem de carga. Ah, não, eu quero entender como é que funciona a sua linha de produção, como é que é seu ciclo produtivo, até no residencial também. Inclusive, a gente está tendo muita demanda da parte de armazenamento de energia, da parte de BES também, esse conceito. Muitas das vezes, hoje, o consumidor ele não entende isso. Tipo assim, peraí, quantos amperes que tem tal luz, quanto que esse microfone aqui tem de potência, de necessidade energética para ele. Porque a gente foi doutrinado a não precisar de se preocupar com isso. Ou tipo, eu ligo e uso e depois vamos ver o que vai acontecer. O residencial é muito. O industrial, ele tem que se preocupar quando ele pendura a máquina demais. O residencial não, cara, eu vou pôr um ar-condicionado aqui, pode pôr, vou pôr 2, vou pôr 3, vai vir a conta lá. Aumenta o disjuntor lá do painel e mas vamos vai embora. puxando, vai puxando energia, né? E com um modelo desse, você começa a ter gestão disso aí, você começa a avaliar, você vai pôr mais um aparelho de ar, isso vai te custar tanto, vale a pena ou não? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí, até terminando de complementar, porque então na Sementec a gente tá terminando o tripé aqui da explicação. Eu começo com segurança, depois eu trago eficiência e depois eu trago para mim o primordial de todo consumidor, indiferente do mercado que ele esteja, liberdade. E aí entra o principal conceito do porquê que a gente buscou as smart grids. Proporcionar para o consumidor de energia liberdade. Ou seja, eu não dependo da concessionária. Eu não dependo, na verdade, de ninguém. Eu dependo do meu recurso financeiro.
Se eu quiser fazer, eu vou ter fontes, eu vou ter disponibilidade, eu vou ter tecnologia disponível a custo que a conta feche com segurança, mas eu vou executar. É assim, é inadmissível, nos tempos atuais que a gente está, falar que a gente está vivendo problema de energia. Não faz sentido. Não faz né? sentido. Você pega a Algo situação... tão arcaico, né? Já dizia Tesla lá em 1800. Então, pô... Não, você pega situações igual teve em São Paulo há pouco tempo, com apagão, comércios ficarem uma semana sem energia. Em São Paulo, né? Em São Paulo. É loucura isso. Tá falando numa situação erma, que não tem, né? Uma infraestrutura. Completa. A gente tá falando da maior cidade do país e ficou, né? Muita gente sem energia. Sem segurança. Quer dizer, é o primeiro passo, né? Não tem segurança. Se a concessionária tem um piripaque, você fica refém e fica sem energia. Eu tenho usado muito essa situação de São Paulo para questionar alguns consumidores a questão do custo. Muita gente fala assim, mas é caro. Mas talvez vai aumentar um payback, porque hoje a gente vai pegar no on-grid, o projeto tá dando ali 1 ano e meio, 2 anos de payback com os custos que a gente está tendo hoje das usinas fotovoltaicas em especial, né? Uhum. E quando a gente aplica esses conceitos, a gente vai aumentar ali 1 ano, 2 anos, talvez, ali de payback. E sempre eu trago esse questionamento de São Paulo. A pergunta é, aqueles consumidores que ficaram 1 semana sem energia, eles teriam coragem de pagar quanto no quilowatt naquela semana que eles ficou sem energia? Exatamente. Eles pagariam R$10, R$5, o preço que fosse. Outra analogia que eu gosto muito de utilizar. Você está num hospital, numa UTI, e você precisa de uma energia que ela vai custar R$50, R$10. Você vai pagar ou não vai pagar? Então, a energia já não é algo mais só como diz, uma benfeitoria, né? Um ego daquilo de algo. Não, é uma necessidade. Não, hoje tudo. Pensa o seguinte, acaba a energia em Goiânia no semáforo. Que bagunça que isso aqui vira. Não. Então, essa dependência energética, a gente tem cada vez mais ficado refém dos conceitos desse mercado das concessionárias, onde, não, eu te forneço do jeito que eu quero, claro, tem toda a regulamentação da ANEEL, tem toda essa gestão, mas a gente não tem ainda o poder como cliente de falar como a gente fala quando eu vou comprar um equipamento eletrônico. Se você não me entregar o melhor, com o melhor custo, eu não compro de você. Exato. Um serviço que você queira contratar, por exemplo, você vai contratar uma consultoria, um serviço médico. Isso. Cara, eu quero o melhor, né? Na concessionária de energia, você não tem como exigir. Não tem escolha. Não tem escolha, né? Então, as Smart Grids vêm dar esse poder de escolha para o nosso consumidor. Do tipo, você vai escolher. Você vai determinar o tanto de energia que você quer e a gente vai achar um ponto. Aí muita gente falou, mas e aí, qual que é o custo da Sementec? Para você ter uma noção, no horário que a gente chama de fora ponta, que é o horário durante o dia ali, das 6 da manhã às 18 horas, no caso dele lá, um cliente da Coelba, né, na região da concessão da Coelba, se eu pego o custo do quilowatt, que é apresentado pela concessionária, mais o custo que ele teria de demanda e distribuo isso no custo de quilowatt que ele consumiu lá, eu entreguei uma energia mais barata do que a própria concessionária. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio cliente meu que está dizendo. Porque a gente deu poder de informação para ele, a gente deu metrificação de dados para ele poder olhar aquilo ali planilhado, ele poder visualizar aquilo ali num painel de indicadores e dizer, meu custo energético foi melhor do que a concessionária. E aí tem até um vídeo que a gente deixa nas nossas redes sociais, convido vocês a entrarem lá e dar uma olhada, que esse cliente fala justamente isso, fala, e aí, a energia da concessionária não chegou? Aí ele falou assim, não, que bom, e aí? Mas deu tudo certo? Ele falou, não, até melhor porque é concessionário. Por quê? Porque tem outras fazendas do Grupo Sementec que tem energia da concessionária. E ele compara uma com a outra. Motor queimando o tempo inteiro, indisponibilidade de rede. Eu precisava de colocar mais um pivô, mas eu não consigo porque eu não consigo aumentar uma demanda. Então, assim, eu não tô querendo também colocar uma culpa numa concessionária, a gente sabe todos os desafios e tudo que elas estão enfrentando para poder acompanhar esse avanço de demanda de energia. A gente viu, por exemplo, recorde histórico de demanda de energia esse mês, né? Na verdade, 2 meses seguidos, janeiro e fevereiro, foi ontem. E ontem deu, né? Ontem superou os dois, Superou os passados. A demanda de ontem foi a maior... né? O recorde absoluto. E aí você fala assim, como é que a concessionária consegue acompanhar todo esse ciclo? A gente tá falando de construção de subestação, você não constrói uma subestação de uma semana para outra, Você não faz uma linha de transmissão, produção de energia, contrato, então é algo que às vezes está mais rápido que a própria demanda da concessionária. Não está conseguindo, não? Então deixa com a gente que a gente vai dar esse poder de decisão para o cliente avançar também.
Vamos tirar eles? Nunca, Não, jamais. é Adiciona, vem é junto, é um um combo. complemento, é isso é que é legal. E é interessante, né, Luvani, porque não tá vinculada à decisão do cliente de decidir se vai para a concessionária, ou vai para o solar, ou vai para o gerador. O sistema inteligente, ele escolhe para você, baseado nos parâmetros que você decidiu. Então, eu quero primeiro a segurança do fornecimento e segundo, eu quero a eficiência. Então, o fator custo está embutido dentro dos parâmetros e aí o sistema escolhe adequadamente qual que é a melhor combinação de fontes de Isso. geração, né, para aquele momento, porque de dia pode ser uma combinação, de noite pode ser outra, Justamente. final de semana pode ser outra. Uhum. Então, quer dizer, o sistema está escolhendo a melhor combinação de energia para garantir o menor custo por quilowatt-hora, né? Isso. E uma das coisas bacanas também, que a gente está avançando nesse momento agora, e aí entra muito no conceito das e-energies, né? Que é um conceito que a gente tem, inclusive, como visão de empresa, ser referência até 2030 nesse conceito. Então, a gente está trabalhando muito pesado nisso, inclusive com um P&D bem estruturado dentro da operação, com desenvolvedores, engenheiros, para que a gente chegue nesse resultado. A gente quer levar esse patamar das smart grids não só para uma automação, mas algo que a gente tem inteligência artificial dentro desse conceito. É isso que eu ia perguntar. Próxima Bora. pergunta. Onde é que entra a inteligência artificial nisso aí? Porque até então você deixou ela autônoma, Uhum. né? Em cima Uma rotina. uma rotina, em cima dos parâmetros. São sensores que buscam informação, jogam dentro de um programa, uma decisão é tomada a partir de critérios e devolve. Uhum. Agora a gente tem o conceito da inteligência artificial. Já está entrando nesse mercado também? Já é algo, na verdade, que é bem antigo que a gente está trabalhando. A gente está chegando nesse projeto já há 2 anos também Uhum. e a gente foi muito forçado já com o projeto da Sementec. A gente aproveitou esse player que a gente já tinha alguma experiência. A gente já está chegando a 16 projetos executados, né, mais ou menos nessa magnitude de projeto, nesses conceitos. E aí a gente começou a falar, tá, beleza, eu já automatizei, e agora? Tem muita decisão que a gente ainda está dependendo de uma decisão humana, e era um requisito do nosso cliente. Falar, peraí, eu preciso de mais, já tá bom, tá simples, é um painelzinho onde o cara vai lá e aperta no touch screen lá e opera, mas eu quero mais. Então a gente começou a capturar esses dados, então a gente começou a desenhar o perfil da informação do cliente. Nosso data lake ali, né, nosso data mine ali de base ali, né, então... Todos os dados são capturados, a gente já segmentou esses dados e agora a gente está tagueando eles. Na verdade, já está finalizada essa parte de tagueamento, ou seja, eu estou mostrando o que cada dado está me dizendo ali. Agora, a próxima etapa que a gente está em desenvolvimento nesse momento é a parte do machine learning. Então, o que o machine learning vai fazer aqui? Baseado nos históricos de input que esse cliente dá. Fala, eu quero produzir X linha de produção com X motor e eu preciso entregar X produto. Uhum. Ele vai pegar as características do que aquele cliente já utilizou e vai dar cenários para que ele possa utilizar. Fala, ó, você quer que eu opere nesse cenário? Então, você quer que liga o motor tal hora, que desliga tal hora, que puxa fotovoltaica tal hora, baseado no clima que eu tenho. Eu consigo determinar que eu vou ter essa previsão de energia fotovoltaica naquele momento, eu tenho X de carga de gerador chegando ali disponível para você. Eu consigo te entregar esse custo operacional baseado no seu histórico e baseado no que você espera de entrega. Por enquanto é só previsão. Tá. Então a gente está dando a máquina, em vez daquele ter um analista do cliente ali tendo que analisar para chegar no cenário que ele deseja trabalhar, a própria máquina vai entregar isso para ele. E é interessante, você comentou aí, eu posso colocar informações externas também. Cara, sim. qual que é a previsão para a próxima semana? Isso não é baseado em dado histórico, né? Não. E então eu consigo ter inputs os mais diversos possíveis de fora vamos falar assim, do ambiente. Do mundo da energia. Da rede deles, Isso, do mundo da isso, energia, que é tempo, sei lá... Produto disponível, Isso. qual SKU está disponível naquele momento ali na indústria para fazer, sim ou De não. repente até a cotação do produto, que de repente, cara, a cotação tá muito boa nesse momento, vamos forçar aqui para irrigar mais, para aumentar a produção, para colher mais cedo. Eventualmente dá para eu trazer tudo isso. Tudo. Isso, inclusive, a gente está abrindo um form dinâmico, onde o cliente vai colocando essas informações e a gente só vai dando ID para eles. Então, vou dando informação, falando, essa informação é de tal isso, essa informação conecta com isso, e são variáveis que são dinâmicas. Então, a gente consegue, os bancos de dados hoje, a maioria são dinâmicos, então a gente consegue colocar mais tagueamentos dentro dessa base. E aí, tomar decisão. Luvano, qual é a próxima etapa? Depois da parte do machine learning 100% automatizada, aceitando esses inputs, dando previsão,
é a própria máquina agora falando assim, não, você não vai fazer isso, pode deixar que eu mesmo faço. Não, pode deixar que agora baseado no custo de soja que eu tenho, baseado nesse manejo que você tem, eu olhando para aquele bastão que está enfiado lá no sol lá, que eu consigo pegar a umidade da terra. Eu sei que eu preciso jogar X milímetros de água ali dentro, na linha de produção de uma indústria. Não, peraí, ó, eu fiz uma cotação de dólar e eu sei que o insumo de X produto para produzir no SKU nesse momento tá um preço bom, então compra, faz isso que eu vou liberar a linha de produção. Mas não era só energia? Mas é o princípio básico. Então, se não adianta nada eu ter toda essa previsibilidade, mas eu não tenho o básico, eu não tenho o suporte, aí a energia tem que estar disponível para isso. E você está comentando uma situação aqui que a minha mente agora já viajou, né? Isso é bom. Porque você pode aproveitar todo esse cenário de smart grid, de gestão de energia e trazer mais informações para dentro dela. Por exemplo, cara, o seu solo já não está mais adequado, você precisa, como chamar o agrônomo, né? Para vir aqui corrigir o solo. Porque eu vou ter um sensor para medir a umidade para ver se eu ponho mais ou menos água, mas ele pode também medir outras coisas. Então você pode fazer uma solução realmente integrada, por completa. Quer dizer, tem possibilidade para isso. Por cada equipamento, a gente já tá definindo. A gente tem aplicado o conceito dos softwares SCADA, né, de monitoramento, onde a gente consegue ali com CLP, em cada ponta dos motores existentes, das cargas existentes, determinar até qual energia eu utilizei nele. Falou, mas você não está fazendo um híbrido de um monte? Ele tá, mas naquele momento eu sei o que está despachando ali. Então eu consigo cruzar por base de tempo, né? Informação ali de hora, minuto, segundo, milésimo, o que eu estou despachando de cada carga, e eu consigo cruzar no meu barramento o que está disponível de cada um e falar, peraí, nesse motor, nesse momento, quando ele estava sendo utilizado, eu liberei X de diesel, eu liberei X de solar, eu liberei X de hídrico. E veio X de concessionária. Pega o valor de cada um, que são dados já imputados, traz esse custo aqui e joga para dentro daquele motor. Então, eu sei setorizado o que é o custo de cada um. Então, isso é previsibilidade, que a gente acredita muito. Luvan, esse é negócio da indústria. Não, esse é negócio para dentro de casa. Com certeza. Totalmente. Tem que ser, né? Tem que ser dentro de casa. Se você faz gestão, você faz isso. Né? E você comentou uma coisa interessante, e aí eu vou voltar de novo para o exemplo do pequeno, né? Do Homer, que você chama, né? A gente tem um problema muito grande hoje quando acaba a energia, independente, quer dizer, se é o sistema on-grid, né, tendo solar ou não, acaba a energia, quando a energia volta um pico de energia, e queima geladeira, máquina de lavar, televisão e tudo mais. Se eu pôr um sistema smart grid, ele controla isso aí. Inclusive hoje, o que a gente faz? Eu consigo fazer uma leitura da barra da concessionária e visualizar o que eu tenho de tensão naquele momento. E, inclusive, fazer um setup de teste. Hoje a gente já faz isso principalmente na indústria de algodão, na indústria de silos, porque tem muitos pequenos motores. E justamente faz isso. A hora que o motor liga, às vezes ele... Rebenta tudo. Então, o que a gente faz? A gente começa a dar setup de teste lá na rede. 380, beleza. Então, testa por 5 minutos isso. E aí isso a gente vai determinar com o perfil que a gente tem da carga. Às vezes 5 minutos resolve, mas 10 não resolve. Ou não, 2 minutos só já pode fazer o desmame. Então a gente manda setup. Continua estável, continua estável, continua estável, continua estável. Pode substituir. Não é simplesmente, chegou e vai entrar. Não. Que é o que o sistema hoje em dia faz quando tem só o grupo gerador, né? A energia entrou, normalmente eles já vão desligar o grupo gerador, né? Na verdade ele vai ter até o piscado ali, né? Desse QTA, porque vai desligar um pro outro entrar. E aí entra muito o conceito, principalmente do BES, né? Por isso que eu falo que o BES ele é extremamente importante. Então vamos falar de armazenagem agora. Vamos lá. Muita coisa envolvida, né? Legal. Os sistemas de armazenamento, eles entram como mais um componente dentro desse conceito híbrido. Como é que estão a utilização desses sistemas com relação a custo? Ainda está muito caro? Depende muito da estratégia do negócio? Não, barateou demais, já vale a pena? Como é que você está vendo isso aí? Quando a gente olha para o cenário econômico, se eu fosse, se eu vi até em um podcast, eu não me lembro agora quem foi da área que estava dizendo, se a gente olha para o BES hoje, a gente está vivendo o mesmo custo que a gente vivia lá em 2016 da fotovoltaica. Tá. Então, quando eu comparo os dois cenários. Lá em 2016, muita gente já colocava energia fotovoltaica. Então, a conta já fecha. Com payback um pouco mais alongado. Tudo... Sim, a conta já fecha. Se a estratégia for realmente de
Cara, eu tenho um problema. Preciso de disponibilidade a todo momento, cara. Já a conta já fecha. Nem pensa. Mas Nossa. se eu olho para uma visão onde eu tenho várias fontes disponíveis, e a gente vai pegar o valor que a gente gosta muito de trazer no número do mercado, nossa, né? Quem tá do mercado assistindo a gente sabe que é o reais por watt-pico, né? Nosso LCOE, que é o custo nivelado da energia. Quando eu olho para o custo nivelado do armazenamento da energia, ainda não é algo viável. Entendi. Quando eu tenho uma outra fonte disponível, por exemplo, como a térmica. Por quê? Se a gente fosse pegar um LCOE hoje de armazenamento de um BES, em geral, uma média de mercado, a gente está falando de R$ 2,80, R$ 3 o watt-pico ainda. E muito se questiona o cliente. Você precisa mesmo? Porque tem muita gente que fala que, não, mas eu estou ficando sem energia. Tá, mas quantos minutos? Hoje são minutos. É o exemplo que você falou, por exemplo, de um hospital. Cara, se acabar a energia, o equipamento da UTI vai parar? Cara, aí é diferente. É diferente, né? Aí tem toda uma questão estratégica do negócio. Isso. Né? Então a comparação agora que você colocou foi só simplesmente custo. É custo. Então ainda tá. Mas você tá vendo uma queda? Sim, na verdade, existe um ponto agora que ele é primordial para essa redução de preço no Brasil, que é o leilão da parte da segurança energética, né? Então, os controles de despacho da rede. Então, o que na nova concessão do Operador Nacional de Sistema e da CCE, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, eles estão querendo pegar uma parte do que é de energia térmica e colocar armazenamento de bateria. Então, se eu coloco isso, eu aumento a minha escala de produção no Brasil. E tudo que diminui preço é quando eu aumento a escala de produção. Sim, aumentou a produção, Caio. Por exemplo, a gente estava recente na VEG, em Jaraguá, eles já estavam falando que nesse modelo de leilão, a gente já vai chegar a 1,10, 1,20 o quilowatt-hora de armazenamento, né, dessa energia. Então aí a conversa muda. Mas muda muito. Muito. Cai pela metade, praticamente. É mais da metade, né? E se isso realmente... E aí o que o pessoal... Eu quero trazer o exemplo da VEG aqui, que eles nos disseram, né? Que pelo avanço que estão tendo tecnológico, da parte da industrialização dessas células no próprio Brasil, a construção dos BES e todos os seus componentes, a gente deve chegar num custo-benefício assim, equalitário, que eu vou falar, hoje as contas já tá praticamente uma pela outra nos próximos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso pode vir mais rápido? Pode. Depende da nossa audácia, né, de colocar esses projetos na frente. E aí o convite que eu trago sempre para os meus amigos integradores, né, que é um grupo de relação que a gente tem, e a gente está sempre aberto a trazer mais integradores para a gente conversar, trocar ideia e aprender junto aqui, é de falar, quanto mais a gente populariza, nós somos o carro-chefe dessa transformação. A fotovoltaica só é o que é hoje graças a nós, porque a gente acreditou, a gente colocou a coisa na frente. Verdadeiros bandeirantes, desbravando o mercado. Se a gente começa a abraçar com mais afinco essa parte do armazenamento, se fazer conta de verdade e ter gestão de engenharia, as contas já começam a fechar. E eu vejo que isso é inevitável. Não, um caminho sem volta. Na verdade, sem volta. Você vai pegar, por exemplo, a Intersolar de Munique, a Inter Europa, né? Só se falava de armazenamento, 100%. Só bateria e mobilidade. E aí até um conceito novo que a gente vai começar a ver aqui, porque apesar ainda de eu ter as smart grids, eu tenho um outro limitante que é a transmissão. Isso. A maioria dos geradores estão longe das distribuições. Então, quando eu olho para a mobilidade, falo, Bruno, o que tem a ver transmissão com mobilidade? Já existe um conceito, inclusive uma lei, um estado americano já se lançou isso, que é a transmissão de energia pela própria mobilidade. Como assim, Luan? Que doideira é essa aí? O cara chega num ponto, carrega o seu carro elétrico ali. E aí ele vai armazenar aquela energia. E aí, aquele carro dele, ele vai ter uma unidade consumidora virtual. E aí ele chega num outro ponto, num outro comércio, quando ele pluga aquele carro lá, ele vai determinar se ele vai despachar ou se ele vai puxar. Se ele despachar, ele vai identificar que foi aquela unidade consumidora. Entendi. E ele vai, em tese, comercializar aquela energia. Ele pode vender a energia que ele carregou, né? Só que agora eu estou transmitindo essa energia não mais por fio. Eu estou transmitindo essa energia para um carro, para um caminhão. Opa, o conceito muda tudo. Porque eu já não tenho que investir em tanta infraestrutura, tantas linhas de transmissão, subestação. É claro, isso é um negócio que tá começando, aqui, é só uma ideia que surgiu, mas, cara, mas pensar tá lá, na caixa. Tá aqui, tá batendo na porta. Pode ser que essa ideia não dê certo, mas dela derivam outras, né? Derivam outras ideias que aí essa sim se concretiza, né? Vire algo maduro, né? Mas para vocês entenderem, o mercado ele tá totalmente
totalmente em transformação, em disrupção. Então, eu só acredito nesse mercado, e aí é o que eu fico cutucando todo mundo falando. Gente, esquece só do on-grid, esquece... Cara, se mexa. O Uhum. mercado é pujante, tem tanta demanda e tantas soluções e oportunidades dentro do mercado de energia que eu não posso ficar preso a uma coisa só. Eu tenho que me mexer e explorar essas oportunidades como uma visão das smart grids. E não só nesse conceito, mas peraí, será que vai chegar algo novo ali para a gente implementar? Uhum. Vamos estar disponível para poder fazer. Por isso que muita gente pergunta, Vande, vocês são uma empresa de quê? Então, rapaz, tá bom, vocês viajaram tanto, mas vocês são uma empresa de quê? Nós somos uma empresa de gestão e geração de energia. Com o quê? Com o que você tiver disponível. É Por exemplo, energia, né? a gente tem projeto rodando já de estudo com RSU, resíduo sólido urbano, produzir energia com lixo. Uhum. Então, isso já é algo... Pô, você vai pegar, tem uma reportagem no G1, né, nos canais Globo, de 10 anos atrás. Eu já vi coisas... Já o tem Japão tempo. produzindo energia há muito tempo. Os lixões gerando energia. Por que não? Por que não bate isso agora aqui na nossa porta? É mais uma fonte de energia para entrar no sistema, para fazer o conjunto trabalhar de forma mais eficiente. E a gente entra nessa visão do meio ali, né? Desse intermediário, do bom intermediário para falar, beleza, vocês estão me dando todas essas fontes aqui, deixa eu despachar, deixa eu controlar, deixa eu criar as minhas bolhas aqui. E a gente entra também nesse conceito, por exemplo, nos Estados Unidos, pra você entender. Já existem estados nos Estados Unidos que eu consigo fazer uma micro-rede em um bairro e aquele bairro ser fornecedor de energia, vem comercializar energia entre os bairros ali. Então, numa rede entre redes privadas ali, eu consigo despachar um para o outro, usar no mesmo conceito dos backbones da internet. Ou seja, eu vou criando pequenas bolhas, onde se uma falha, eu tenho uma próxima para me ligar, eu tenho uma redundância do lado e eu não fico preso a uma subestação. Mas uma rede que talvez está ali do meu lado. Um gerador fotovoltaico, um cara com uma eólica ali do meu ponto, e cada um fazendo esse livre mercado de energia. Aí realmente é o que eu acredito no mercado livre de energia. Aí sim é livre. Aí é mercado livre. Aí é livre. Aí quando você vai falar desse modelo de mercado livre, pô, a gente tá caindo do espeto, saindo do espeto e caindo na brasa. Então, pô, será? Será? Então a gente precisa de mais liberdade. A liberdade que um smart, um sistema de gestão autônomo te dá é uma coisa impressionante. Né? Aí a gente foge de tudo que realmente é bem uma disrupção mesmo. Isso. Luvânio, cara, o tempo vai passando, a gente vai conversando, se deixar a gente fica aqui mais muito tempo. É isso aí. E eu queria encerrar esse assunto perguntando para você como é que você vê o futuro. Como é que você vê o futuro da Loop? Como é que você vê o futuro do Smart Grid? Como é que vocês estão inseridos nisso? Conta um pouquinho como é que vocês estão olhando para frente agora. Olhando para essa parte de desenvolvimento, P&D, a gente tem buscado muita referência de outras fontes de energia, mesmo que às vezes ela não esteja tão disponível. O mercado internacional é fantástico, então tem tanta coisa rodando no mundo inteiro. Então, participando de feiras, participando de ações, isso a gente tem olhado muito. E o mais difícil, e aí já dando uma visão de engenharia, de uma empresa de engenharia, é reconstruindo nossa empresa todos os dias. Então, olhar para ela e falar assim, peraí, será que é só mais essa fonte ou tem algo a mais? O que a gente pode fazer para agregar mais esse mercado? E a Loop vem com esse projeto de Smart Grid, vindo com bateria, algo que vai vir muito pesado. Não tem como fugir, né? Parte de automações residenciais, então dando inteligência aos homers da vida e olhando um conceito do mercado internacional. Os avanços também dos grid zeros, dessa visão ilhada da fotovoltaica, os híbridos, né? Tendo a fotovoltaica ali como algo mais estratégico, a gente tem olhado muito para isso. E também numa visão de, tipo, ser um braço para quem quer avançar para isso aí. Então, foi até uma coisa que a gente fez com a própria DAFE, a gente trocou muita ideia para a gente ser um braço de white label deles. Então, peraí, integrador, você quer desenvolver uma Smart Grid, mas não tem capacidade técnica para poder fazer aquilo, ou talvez não é a sua estratégia ali. Você pode vir até a Loop desenvolve o seu projeto, implanta o seu projeto, mas quem vai estar entregando é o João lá da energia solar. A Loop vai descaracterizar e tudo mais, vai entregar o João da energia solar, entregando agora a Smart Grid. Então, esse conceito da Smart, desse right label também para o serviço, é algo que a gente está acreditando muito. E também ser uma cadeia de suplemento para toda a visão de integração, né? Então, a gente está construindo um conceito de distribuição de equipamentos, é a próxima etapa da nossa operação também,
Mas essa distribuição não sendo aquela distribuidora tradicional que a gente tá meio que pensando só num operador logístico que importa da China, joga aqui dentro e solta, não, mas criando um ecossistema. Ah, tá. Então, tá nascendo uma distribuidora. Isso eu tô trazendo como diz, de primeira mão aqui pro podcast de vocês. E essa distribuidora, a gente tá olhando para tudo que o mercado fez e tentando fazer totalmente diferente. Então, a gente traz como braço de parceria a WEG, que é uma multinacional, a terceira maior empresa do Brasil hoje, para ser esse nosso braço de distribuição de equipamentos, mas usando softwares, usando ferramentas para colocar para esses integradores, na mão desses integradores, para ele ter mais inteligência de negócio, estratégia, e também criando um ecossistema educacional também, onde a gente está criando uma nova infraestrutura, abrindo uma nova sede. Lá a gente vai ter auditório, lá a gente vai ter podcast também, a gente vai ter salas de treinamento, onde a gente consiga ambientar as pessoas nesse mundo das redes inteligentes de energia, das smart grids, do conceito de energia com tecnologia. Então, a distribuição vem para ajudar nessa entrega dos equipamentos, mas muito maior do que isso é o ecossistema de software, de tecnologia, de educação, para ele potencializar as entregas. E não ficar preso só no mundinho da on-grid, só no... Que já é... Não, deixa eu te falar, é um mundo totalmente gigantesco ainda a se explorar. E sensacional. Sensacional. Né? Não pra tem mim, nem dúvida. Um dos melhores mercados e tenho o maior prazer de participar dele. E que nem 100%. Então, peraí, você tá falando que esse mercado tá morrendo, esse mercado já acabou. Não, gente, nem começou. A gente só precisa de profissionalizar mais. E aí a gente entra nesse papel, porque se a gente não transforma as pessoas, é só mais uma empresa que está pensando em lucro, e aí eu fujo dos meus princípios da liberdade. Então, eu quero levar a liberdade para o meu cliente, como pessoa física lá, minha indústria, minha pessoa jurídica, dentro da minha cadeia como integrador, mas eu quero levar esse conceito também para os meus parceiros de negócio, para as empresas que já estão no mercado de energia e falar, a gente pode ir mais. Então, contem com a gente para a gente poder fazer isso. Essa é a ideia dos próximos passos da Lube, ser uma empresa de conexão, de montar um ecossistema, e aí vem muita novidade aí, monitoramento, tecnologia, software, CRM, gestão estratégica e um universo gigantesco aí de um ecossistema. Bacana. Não, muito bom. A gente tem prestado atenção nos movimentos do ano de 2025 e a gente percebe que, apesar do governo fazer algumas coisas que está no papel dele, né? Que vão taxar, que vai dificultar, ok. A sociedade tem que, por outro lado, fazer o papel dela de cobrar e brigar. Mas o que a gente percebe é que esse mercado de energia solar realmente é um mercado que ainda engatilhando, que está muito pujante. Ainda vão acontecer muitas coisas. As baterias vão entrar realmente com força muito total, peso, né, nesse ano de 2025. Essa questão da autonomia, da automação, eu acredito muito nisso para o futuro próximo, né? E vamos, né? Estamos aqui no mercado justamente para falar disso, para ensinar, né? Para entender como é que as coisas funcionam. Luvânio, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente encerra com isso aqui o nosso podcast. E é isso, o podcast da Educando Solar. O objetivo é esse, é trazer novidades, trazer tendências, novas tecnologias, novas ideias. A gente procura sempre trazer pessoas renomadas aqui do mercado, que têm um conhecimento grande, para trazer para você, nosso cliente, integrador, o que está acontecendo, o que está movendo o mercado da energia solar. Não percam o nosso próximo episódio de podcast. De novo, dentro desse universo muito grande, vai ser um tema muito legal, porque a gente vai falar de gestão de pessoas no mercado de energia solar. Olha só que loucura, né? O pessoal pensa muito que mercado de energia solar é só equipamentos. Não, são pessoas envolvidas. E nós vamos trazer um especialista aqui de uma empresa que mexe com recrutamento e seleção, e nós vamos falar um pouco do perfil do profissional, de como que as pessoas tem que se tratar, né? Tem que ficar nesse mercado da energia solar. Não percam, siga a gente no nosso Instagram, tá? @EducandoSolar. Siga a gente no nosso YouTube. O link desse podcast vai estar disponível lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.